entender aí qual é o recado, né, que o novo presidente dos Estados Unidos quer passar para o mundo. A Índia foi anunciado agora há pouquinho que a Índia vai enviar aí as primeiras doses, né, da Universidade de Oxford, produzidas aí pela AstraZeneca para o Brasil. Essas doses devem chegar amanhã aqui no nosso país, devem ser enviadas amanhã para o nosso país. As informações ainda são preliminares, a gente não se sabe se vem as 2 milhões de doses contratadas, né, e anunciadas pelo governo Bolsonaro, mas a gente vai acompanhar toda essa situação e para a gente analisar aqui melhor todas essas questões envolvendo novo governo dos Estados Unidos, essa crise diplomática com o Brasil, China, tem a Venezuela também enviando, ajudando o Brasil agora com o envio de médicos, oxigênios também. A gente vai conversar com o Lejane Birran, ele que é sociólogo, professor, escritor e analista internacional. Ele participa sempre aqui, né, às quartas-feiras do programa Bom para Todos. Hoje, excepcionalmente, a gente está com ele na quinta, mas a gente espera que já na próxima semana ele fique aqui com a gente na quarta, né? Lejane, você já está por aqui com a gente? Me ouve bem? Tudo bem? Tudo bem, Naama. Prazer em conhecê-la, né? Nós ainda não havíamos tido contato e obrigado pelo convite mais uma vez. Então, a partir da semana que vem, voltamos às quartas-feiras, né? Isso, os nossos ouvintes e telespectadores sentiram sua falta ontem. Então, só para a gente situar, que é uma entrevista hoje, uma participação excepcional, né, na quinta-feira. Professor, então vamos continuar aqui. Joe Biden, ele é o novo presidente dos Estados Unidos, com uma equipe formada por quase metade do gabinete por mulheres, o maior número de pessoas negras, né, na história do governo. Ele anunciou uma médica transexual em um cargo importante da saúde. Qual que é o recado que o novo presidente dos Estados Unidos quer passar para o mundo nesse momento de crise sanitária? Como que você vê toda essa mobilização do Biden aí reformulando, né, os cargos nos Estados Unidos? Como eu tenho dito, tenho escrito, não há presidente bom, né, dos Estados Unidos, né, porque o cara tem que ser o chefe do imperialismo, né, que vai mexer com a vida do mundo inteiro, né? Agora, você pode fazer uma análise comparativa com relação a outros presidentes. Ele é o 46º, né? Foram 45 antes, e eu estudo muito os Estados Unidos e a história dos presidentes daquele país, né? E então, olhando assim, de conjunto, e olhando o secretariado que ele indicou, vai se confirmando, né, que Joe Biden é uma espécie de herdeiro daquele partido democrata que na década de 60 apoiou com muita força, muita firmeza, a luta dos direitos civis nos Estados Unidos, especialmente para a população de origem afrodescendente, né, os negros, né? Então, ele herda um pouco isso. Ele era jovem naquela época, quando mataram Luther King, em 68. Ele começa a sua carreira política praticamente no governo Carter. Quando o Carter vence em 76, eu acho que ele já tinha sido eleito deputado ou senador pela primeira vez. Então, e o Carter teve uma marca muito forte em relação à defesa dos direitos humanos e dos povos, do povo árabe e do povo palestino, né? É famoso que ele fez aqueles acordos de paz de maneira que Israel devolveu para o Egito, né, as terras que haviam ocupado na chamada Guerra dos Seis Dias, em 1967. Né? Bom, o secretariado dele é inédito. Então, sempre tem alguma coisa que se diz assim, pela primeira vez na história, como dizia nosso presidente Lula, né? 25 secretários, né, são 13 secretarias de primeiro nível e 12 de chamadas secretarias operacionais executivas, né? Lá as secretarias são equivalentes aos nossos ministérios, né? E um secretariado desse outro tipo é equivalente a um vice-ministro, a um subsecretário, etc. 11 dos 25 secretários são mulheres.
pela primeira vez na história. Isso significa 45%. E tem vários outros pela primeira vez na história, no secretariado dele, né? 4 negros e negras, é a maior participação negra num secretariado, ao que eu pude pesquisar, asiáticos, né? Indígena, a indígena que será a secretária do interior, a Deborah Haaland, é a primeira indígena a ocupar um posto desse comando. Povos originários, aqueles que os Estados Unidos devastaram, os colonizadores massacraram, agora ocupa o ministério, né? Uma secretaria especial poderosíssima, e vai cuidar nos Estados Unidos das terras indígenas, da demarcação. E como eles se dizem imperialistas e querem cuidar do mundo inteiro, vai cuidar da defesa dos povos indígenas no mundo inteiro. Essa é a que mais odeia esse que se apresenta como nosso secretário, nosso presidente, né? Eu não gosto de falar o nome dele, né? Então, é rota de colisão, isso aí não tem a menor dúvida. E o ineditismo começa também, né, em indicar para a central de inteligência um diplomata. Central de inteligência é para fazer maldade. Diplomatas foram formados a vida inteira, não dos Estados Unidos especificamente, que diplomata dos Estados Unidos é agente de espionagem em qualquer país do mundo, né? Mas o diplomata, por si só, é um cara do diálogo, né? Da complacência, de, né, tentar fazer a conciliação, etc. Então, é inédito. O próprio ex-embaixador Celso Amorim ficou surpreso, não disse que ele era um cara bom, mas é da esfera de relacionamento dele, encontrou com ele muitas vezes, né? Então, uma pessoa, né, tratável. E, por fim, o que você já disse também, né? Raquel Levine é a primeira transexual, né, da história. Eu estou imaginando que não sei se quantos países do mundo já tem uma transexual no governo. Acho que são muito poucos, né? Então, esse recado que ele manda ao mundo com esse secretariado é para dizer o seguinte: olha, eu serei muito diferente disso que foi o Trump. Eu estou usando uma figura de linguagem comparando assim, se o presidente Lula tomasse posse hoje, que é o sonho de milhões de brasileiros, continua sendo, né? Tomasse posse hoje, ele ia desfazer, e não é tão rápido assim, todas as maldades que o anterior fez, que esse aqui está fazendo ainda, né? Então, é o que ele está fazendo. Em cima da mesa dele tinha 17 ordens executivas, que são equivalentes a decretos, né? Tem muita força de lei lá. Ele está desmontando as maldades do Trump. Então, quem chega hoje nos Estados Unidos, se chegasse um disco voador de fora, não soubesse nada de quem é os Estados Unidos, olhasse aquela situação lá, nossa, esse é um cara progressista demais. Não vamos nem usar o termo de esquerda. Mas não tem dúvida. Desfazer o que o Trump fez de maldade é, de fato, não é, ser, no mínimo, progressista. Agora, quero deixar claro, não vai deixar de tentar continuar sendo hegemônico no mundo. Ele não é só o presidente dos Estados Unidos para fazer coisas boas para o seu povo. Ele é chefe de um império que vai tentar manter, como ele disse num artigo há pouco tempo, vou fazer de tudo para os Estados Unidos continuar à cabeceira da mesa. Então, ele não vai deixar de ser imperialista, é isso que nós precisamos registrar. Agora, dizer que é a mesma coisa, que não vai mudar nada, isto é antidialético. E eu não estou entre esses que acham que está tudo igual. Professor, o que muda agora com o Biden no mundo, sobretudo a relação dos Estados Unidos com a Rússia, com a China, com a Venezuela, com o Irã e também com Cuba? Como é que você vê isso? Como você vê os Estados Unidos daqui para frente, fim de governo Trump? O que a gente pode esperar desse cenário? Olha, Nana, eu acho que muda muita coisa. Não só eu não estou entre aqueles que acha que tem alguma obra aí na TVT. Não só eu não estou entre aqueles que acham que é a mesma coisa, mas eu acho que
vamos ter mudança significativa. Por que eu quero esclarecer aqui que não é certo, companheiros do nosso, vamos dizer, do nosso campo de análise, afirmarem que é tudo igual, etc, etc. Sabe, uma análise dessa não leva em conta o mais importante que nós vemos no mundo em relações internacionais. É que já não dá mais para os Estados Unidos ser e governar o mundo como governavam antes, porque agora tem a grande China, a grande Rússia, né? Então isso é dialético, né? Ele até pode querer tentar continuar dominando, já não é possível mais dominar como antes. Então, aqueles que dizem que a mesma coisa não vai mudar nada, nega essa mudança, nega essa alteração no processo histórico que nós estamos presenciando da transição do mundo unipolar para o mundo multipolar, não é? E eu não estou entre os que não negam, ao contrário, eu acho que nós estamos caminhando bem, avançando bem para o mundo multipolar. Ele vai continuar, de certa forma, tentando conter a China. Acho que vai diminuir as sanções, inclusive, mas não vai eliminá-las em relação à China, porque a China é o seu maior concorrente no comércio internacional, né? Os Estados Unidos compram da China por ano 500 bilhões de dólares e só exportam para a China 100. Você imagina o tamanho do déficit, 400 bilhões é muita coisa, né? Com a Rússia, pode ser que ele aumente o grau do tensionamento, coisa que o republicano não fez. O republicano hostilizou muito mais a China proporcionalmente do que a Rússia, né? Com o Irã, o que eu tenho certeza, ele não anunciou ainda, não está entre as 17 primeiras medidas, ao que eu pude ler até agora, ele vai voltar ao acordo nuclear do Irã. Não sei se vai suspender as sanções, mas vai voltar. Sobre Cuba, isso é uma incógnita, mas eu estou apostando, né, como se analista internacional fosse apostador, apostando no sentido de eu estou fazendo uma previsão e escrevi isso no artigo publicado em 17 de novembro, está tudo documentado lá, 11 capítulos, o que ele fará e o que ele não fará, tudo assim no sentido da probabilidade, né? Em relação a Cuba, a minha previsão é que ele vai voltar o grau de relacionamento no patamar que Obama deixou quando houve a transmissão do cargo em janeiro de 17. E entrou esse troglodita, né, esse troll, né, que acabou de deixar pela porta dos fundos da Casa Branca. E qual relação que era essa? Relação de reconhecimento, de pleno funcionamento da embaixada, de remessa de dinheiro dos dois lados, de liberdade de voo fretados ainda, me parece que não há uma linha regular. Tudo isso vai voltar. E o Trump cancelou. Não nos esqueçamos, julho de 2016, finalzinho do governo Obama, 8 anos de Obama, ele desembarca em Havana e aperta a mão de Raul Castro, irmão do Fidel e presidente do país, né? Não é primeiro-ministro, não tem muito poder, mas é de toda uma simbologia. Isso vai voltar? Acho que vai voltar. Por que ele, que foi vice do Obama na época, não voltaria? Há muito interesses, inclusive econômicos, envolvidos com os cubanos que moram em Miami, né? Há toda uma simbologia do que Cuba significou. Então, eu acho que o mundo será, de certa forma, menos perigoso. Eu arrisco usar esse termo no sentido de um distensionamento global. Este governo que o Trump fez de choque frontal, de emparedamento, de negacionismo, né? Isto não vai acontecer, né? E, ao contrário, ele é um cara que apoia a ciência. Do lado do gabinete presidencial, ele vai instalar um gabinete do maior cientista que vai ajudá-lo no combate à pandemia, que já, inclusive, começou hoje, vai contratar, está no programa dele, 100 mil pessoas, e ele pretende vacinar toda a população dos Estados Unidos. Com qual vacina, eu não sei, porque não há vacinas, mas é programa de governo dele, né? Ele é o mais keynesiano
dos presidentes da história dos Estados Unidos desde que Roosevelt tomou posse há 88 anos, janeiro de 1933. Roosevelt era considerado até agora o mais keynesiano. Ele é muito mais. E keynesiano no sentido de, os que nos assistem não conhecem a teoria, mas economistas que acham que o Estado, sim, tem um papel indutor na economia e deve participar da economia, né, da vida nacional, que é o chamado estado de welfare state, estado de bem-estar social. Acho que ele vai retomar esse tipo de situação. Então, é uma situação nova, positiva, não é ruim, mesmo ele sendo chefe do império, nós vamos continuar fazendo oposição a ele. Eu acho que o mundo será mais multilateral, ele vai aceitar mais as decisões tomadas pelos órgãos coletivos da ONU. O mundo será mais multipolar, ele vai reconhecer outros polos do mundo. Então, acho que é uma fase positiva que nós vamos entrar. Eu aproveito para me despedir, né? Nosso horário é sempre às 4 horas e semana que vem voltamos às quartas, não é isso? Muito obrigado, Ama. Isso mesmo, Lejane. Eu que agradeço aqui a sua participação. O horário realmente ficou apertado, mas a gente volta na quarta-feira. Muito bom aqui ouvi-lo novamente. Tenho certeza que os nossos telespectadores e ouvintes ficaram muito satisfeitos com as suas colocações, Lejane. Obrigado. Tchau. Até mais.